Ei, Trump, presta atenção nisso, tá? Olha aqui. Essa é a minha pulseira. É uma das milhões de pulseiras de ouro de mulheres que vão te pagar. E esse é o preço pela pessoa que vai te matar. Porque você não matou só ela, você matou o coração dela, matou o pai dela, matou o imã dela, entendeu? Você tem que pagar por isso. É sangue por sangue. Esse é o preço que vai ser dado para quem te matar. Então, Sitara, uma das coisas que mais me chamaram a atenção, desde que fui ao Mosala ontem e estive nas ruas durante o cortejo do caixão de Ali Khamenei, foi ver o quanto as pessoas estão com raiva. Elas querem vingança. Muitos veem a vingança como uma forma de justiça. E há faixas nas passarelas da cidade, basicamente encenando o assassinato de Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Algumas pessoas seguravam cartazes dizendo "matar Trump". Outras pediam simplesmente vingança, sangue por sangue. O que você acha de tudo isso? E para onde você acha que isso pode levar? Como você também mencionou, eu acho que é mais uma questão de buscar justiça, de garantir que o regime dos Estados Unidos não possa simplesmente vir eliminar líderes iranianos, autoridades iranianas e a figura política mais popular do Irã, que também é o comandante em chefe, sem ser responsabilizado ou sem que nada aconteça com eles. Eles querem deixar bem claro que, para eles, não vão ficar de braços cruzados, sem reagir aos assassinatos que foram cometidos. Quando o general Soleimani foi assassinado pelo governo Trump, o Ayatollah Khamenei disse que o Irã iria se vingar. Ele não falou em se vingar de uma pessoa específica, como o próprio Trump, que foi quem de fato ordenou o assassinato. Ele falou sobre paciência estratégica. Disse que a vingança severa virá mais tarde. Na minha visão, essa vingança é o fato de que vamos conter o imperialismo dos Estados Unidos. Vamos fazer o sistema imperialista americano se ajoelhar. Não se trata de uma pessoa só, como eu disse. Sim, tem gente que quer tornar isso mais pessoal, sabe? Descontar em uma pessoa, como o Trump ou o Bibi Netanyahu, pelos crimes que cometeram, porque eles simbolizam o sistema de agressão da estrutura imperialista dos Estados Unidos. Não é sobre o Bibi Netanyahu, é sobre o projeto colonial de ocupação que vem praticando genocídio. Trata-se de uma estrutura política dos Estados Unidos que há décadas vem matando e massacrando pessoas, vem matando iranianos. Não é só sobre o nosso líder. É também sobre a sociedade, sobre as 168 crianças da escola em Minab. É também sobre os milhares de iranianos que foram mortos, não apenas pela guerra que os Estados Unidos e Israel lançaram contra o país, mas também pelas sanções que vêm matando iranianos e pessoas em várias partes do mundo. Então, quando você vê tantas bandeiras vermelhas que simbolizam vingança, é importante lembrar que mesmo na ideologia xiita, existe essa noção de vingança. E nunca se trata de uma pessoa só. Trata-se de estabelecer justiça e de levar justiça aos responsáveis por esses crimes. Porque para os iranianos, você sabe, os Estados Unidos também, por exemplo, tiraram do nada o presidente democraticamente eleito da Venezuela, colocaram ele na prisão e nunca foram responsabilizados por isso. Os iranianos querem garantir que com o Irã vai ser bem diferente. A gente vai usar tudo o que for possível para fazer justiça contra os responsáveis pelos crimes, não só contra a nação e o povo iraniano, mas também contra a figura política mais reverenciada, talvez, de toda a história do Irã. E essa é uma mensagem muito importante e significativa que os iranianos estão tentando enviar, não só para os Estados Unidos, mas também para o mundo. No repertório do Estado iraniano e da Guarda Revolucionária, no repertório mais recente, não tem havido nenhum sinal de interesse em aventuras internacionais, nem no que os Estados Unidos chamariam de terrorismo,
ou naquele tipo de assassinato que Israel acabou normalizando. Assassinatos não só de lideranças políticas, mas também de jornalistas e figuras influentes. Você acha que essas faixas, e esse chamado por vingança, são apenas retórica, uma forma de dissuasão, ou acha que isso indica uma mudança real de política? Olha, eu acho que, embora isso tenha sim um aspecto retórico, dentro da retórica do público iraniano, a mensagem que está sendo passada é que o povo quer vingança. Eles querem que o Irã haja contra o imperialismo dos Estados Unidos. Mas isso não quer dizer necessariamente que a liderança política esteja tentando eliminar um líder americano ou um líder sionista para responder ao assassinato. Porque, pensa bem, se o Trump for eliminado ou o Bibi for eliminado, o problema continua lá. O sistema que cometeu esses crimes ainda existe. Então, não para por aí. A questão é enfraquecer e acabar com essas agressões por meio da dissuasão, responsabilizando quem está por trás delas. Porque a ideia de justiça é central na ideologia xiita, que é de onde vem a maioria dos iranianos, e a noção de vingança também é muito importante. Mas, por exemplo, quando a gente fala em vingança pelo Imam Hussein, que foi martirizado há cerca de 1.400 anos, não se trata de uma pessoa específica que o matou. É sobre um sistema que impunha opressão e oprimia o povo. Então, para nós, vingança significa estabelecer justiça. Essa é a principal mensagem que o Irã quer transmitir. Mas sim, embora o Irã não busque aventuras militares, ele quer deixar claro que vai responder a qualquer agressão. E enquanto no passado eles praticavam uma espécie de paciência estratégica, tentando não aumentar as tensões, agora o Irã deixou claro, tanto no discurso quanto nas ações militares e nas manobras estratégicas que tem mostrado, que não tem medo de uma escalada, se os Estados Unidos quiserem seguir por esse caminho. Eles vão responder com força. E ao fazer isso, o Irã já não age mais com aquela preocupação de antes, sabe? De evitar qualquer violação das leis internacionais. Ainda assim, eles mostram isso quando firmam memorandos de entendimento. Mas isso não quer dizer que o Irã vai deixar de responder aos crimes que foram cometidos contra a nação. Mas eu sei que existe um tipo de debate, um debate aberto no Irã, que está acontecendo na mídia, sobre se o país deveria começar a adotar as mesmas políticas que Israel tem usado, como eliminar lideranças, fazer decapitações. Eu não sei se eles têm essa capacidade. E há outros que dizem, e provavelmente essa é uma opinião mais comum, que o Irã, no fim das contas, venceu a guerra, que conseguiu dissuadir os Estados Unidos e Israel por meios convencionais. Então, por que fazer isso? Em que ponto desse debate você posiciona? Bom, é como você disse, existe um debate. E eu acho que a primeira coisa que isso mostra é o dinamismo político que existe no Irã. Há uma diversidade de opiniões, e essas opiniões se confrontam, se influenciam e acabam impulsionando umas às outras. Mas sim, como você também mencionou, a ideia predominante é que nós vencemos a guerra e conseguimos conter o imperialismo dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a gente entende que os Estados Unidos não vão de agir contra nós, porque o sistema continua lá, como eu disse. É por isso que, por exemplo, para o Irã, não faz diferença se o presidente é de um partido democrata ou de um partido republicano. É o sistema dos Estados Unidos que sempre tentou fazer a República Islâmica do Irã se ajoelhar, porque era a nação que resistia ao imperialismo americano na região. E os Estados Unidos querem impedir que o Irã sirva de exemplo de um país independente, que ficou sob sanções por décadas e mesmo assim conseguiu enfrentar o exército mais poderoso do mundo. Então, na minha opinião pessoal, eliminar uma pessoa não resolve problema nenhum. E eu não acho que o Irã esteja atrás disso. Não acho que o Irã queira mirar no Trump ou no Bibi. Provavelmente eles poderiam ter feito isso, se quisessem. Mas essa não é a ideologia política do Irã.
Porque eu acho que o Irã tem uma ideologia política muito sofisticada. É como se o Irã estivesse jogando xadrez. Quando você joga xadrez, não vai direto atacar o rei, certo? Você movimenta as peças com cuidado para dissuadir o adversário e, no fim, conseguir dar o checkmate. E o checkmate não é só eliminar o rei. Então, o Irã está jogando um jogo muito sofisticado aqui, um jogo político, e cada movimento é feito com muito cuidado. Eles são muito pacientes. E é justamente essa paciência que faz parte da capacidade de dissuasão do Irã e da força que o país tem para enfrentar o exército mais poderoso do mundo. Olha, deixando de lado o fato de que eu sou contra esse tipo de violência política, ou, enfim, assassinato por uma questão moral. Quero dizer, eu sou americano, então eu não senti o ataque em Minab ou a morte do Ayatollah Soleimani do mesmo jeito que você ou outros iranianos sentiram. Mas pensando puramente do ponto de vista estratégico, se alguém assassinasse o Trump, isso faria ele parecer uma vítima, ou até um mártir, aos olhos dos seguidores que já estavam meio desinteressados nele. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos e Israel estão se afastando. O público americano não tem mais disposição para entrar nas guerras de Israel. Então, isso não acabaria, de certa forma, servindo a um objetivo de Israel? É. Olha, eu acho que tem 2 pontos importantes para considerar quando a gente vê esses cartazes pedindo especificamente para tirar o Bibi ou o Trump. Você tem razão. Eu também acho que isso acabaria transformando o Trump em vítima, e tudo isso, porque essa guerra, a guerra que os Estados Unidos lançaram contra o Irã, fez do Trump o presidente mais impopular da história do país. Então, por que reverter isso? Quando ele já está se tornando o presidente mais impopular, desmerkt om politiske fraassendet, se o não number no misang. Mas, ao mesmo tempo, como você disse, a gente precisa entender que essas pessoas estão muito revoltadas. Porque uma coisa que eu acho que muita gente, principalmente no Ocidente, talvez não consiga compreender é o quanto o Ayatollah Khamenei era reverenciado dentro do Irã, o quanto ele era como um pai para muitos de nós. E esse sentimento, essa paixão que a gente tem pelo líder, é algo que realmente não existe no Ocidente. E eu acho, pessoalmente, que somos muito abençoados por ter um líder político que a gente possa amar tanto e sentir que ele se importava tanto com o Irã. O fato de ele ter sido assassinado junto com a família enquanto trabalhava mostrou pra gente que o Irã era a linha vermelha dele. Então eu entendo completamente porque o povo está tão revoltado. Eles querem ver justiça sendo feita contra o autor desse crime, o terrorista que tirou a vida dele, que o assassinou. Mas enquanto algumas pessoas, como eu disse, veem isso como um ato individual de quem cometeu o crime, muitos de nós enxergamos todo o sistema como responsável por isso. E para fazer justiça em relação ao sistema, não basta eliminar uma pessoa. É preciso tornar muito caro para eles o ato de atacar você. É preciso responder a cada movimento agressivo contra você. É por isso que a gente vê, por exemplo, o Irã realizando ataques de retaliação no Estreito de Hormuz ou no Golfo Pérsico. Ao mesmo tempo em que o Irã passava por essa guerra e pelas medidas ligadas ao memorando de entendimento, o país também tentava repelir, por exemplo, os terroristas nas áreas curdas do Iraque. O Irã estava respondendo a todo tipo de agressão contra o país que eram promovidas pelo regime dos Estados Unidos. E é desse jeito que a gente está buscando, sabe? Buscando justiça ou buscando vingança. Então, sim, eu acho que vingança não é só eliminar a pessoa exata que mandou fazer o assassinato. É sobre pôr fim à agressão e ao sistema imperialista e hegemônico que cometeu esses crimes contra a nação iraniana. Satara Sadeghi, muito obrigado por conversar com a gente aqui no The Grey Zone. E obrigado por me receber. É sempre eu de time for sex. É, sempre bom te ver pessoalmente. And estar how.